Bom dia pessoal, aqui é o professor Oziel, aqui vamos dar continuidade à nossa aula de botânica, certo? Agora vamos nos deter, nós vamos nos basear na morfologia vegetal, certo? Não se preocupe que as atividades para os meus alunos vai estar fixada na parte da descrição do Google Class, tá? Para quem está assistindo esses vídeos, tá? É um reforço a mais nesse período de quarentena. Não se preocupem, já deixa o likezinho no vídeo, comenta aí e não se esqueçam que vai estar aqui, vai estar aqui nos cards os últimos vídeos que eu postei sobre o assunto de botânica, tá? Não se esqueça também de estar conferindo as listas de vídeos. Então, vamos prosseguir. Então, gente, a gente estava vendo aqui na parte de morfologia, ou de botânica, perdão, agora vamos ver a parte de morfologia. Então, vamos ver a composição da estrutura desses vegetais. Normalmente, os vegetais vão estar sendo classificados por dois grupos de órgãos, de sobrevivência e os de reprodução. Nos de sobrevivência, pelo próprio nome já está dizendo, são órgãos responsáveis pela vida do vegetal. Então nós vamos estar nos referindo a raiz, caule e folha. No caso dos órgãos de reprodução, também o nome já está dizendo, são aqueles responsáveis pela reprodução do vegetal, onde vou estar falando de flor, fruto e semente. Então, não vamos nos deter por enquanto na parte de morfologia dos órgãos de sobrevivência. Então, na raiz, nós temos aqui a raiz, que é a parte de fixação da planta ao solo ou ao substrato onde ela está inserida. No caso, pode ser uma planta aquática, pode ser uma planta epífita. Para quem não sabe, planta epífita é aquela planta que vai estar associada a outro vegetal, de maneira parasítica ou não. Ela vai estar geralmente nas copas das árvores ou aderida a outra planta. Tá? Então, as partes que compõem a raiz, geralmente vai ser a parte da coifa. A coifa é essa regiãozinha aqui que corresponde à função de abrir caminho para o crescimento da raiz em direção ao solo. A coifa ela vai proteger a raiz na hora que a raiz estiver abrindo o solo, para que ela cresça verticalmente. Ela vai crescer para baixo, ok? Então a zona de regeneração, então ela vai regenerar o tecido vegetal por conta que ela vai estar em atrito direto com o solo. Nós temos aqui agora a zona meristemática, que é a região responsável pelo crescimento vertical. Ela vai crescer a raiz da planta para baixo, ok? Então ela vai fazer o alongamento da raiz. Então tem que ser uma região que tenha uma alta síntese de novas células, uma alta taxa de crescimento celular. Nós temos aqui agora essa regiãozinha aqui mais lisinha, que é a zona lisa ou zona alongada, certo? É onde essa região vai ser importante, tá, para o crescimento e o desenvolvimento dessa raiz. Já que acima nós temos essa zona pilífera, que vão ter os cabelinhos da raiz. Acho que todo mundo já fez essa experiência. A mãe manda arrancar uma touceira de mato, você puxa, aí vem aquele bolinho de terra, você sacode, aí tá cheio de estruturinhas fininhas que lembram cabelinhos. Essa zona pilosa da raiz é a zona pilífera. E a zona pilífera ela é responsável pela absorção de nutrientes e água do solo. Ok? Já no caso, nós temos aqui logo acima a zona suberosa. Geralmente é um local de crescimento secundário da raiz. É o que vai fazer que a raiz cresça horizontalmente. Ok? Ela vai crescer para os lados.
E também ela é responsável por dar suporte para a raiz. Por exemplo, já imaginou, por exemplo, uma árvore de 30 metros de altura com uma raiz mais fina do que uma caneta? Não tem sustentação nenhuma. Então, geralmente a raiz ela tem que ser proporcional ao tamanho do vegetal para que você tenha estabilidade. E por último, mas não menos importante, nós temos o colo, que é essa aqui, é a zona de transição que finaliza a raiz e inicia o caule. É uma zona de transição. Ok? Então vamos para os tipos de raiz. Nós temos as raízes subterrâneas, tá? E as raízes aéreas. As raízes subterrâneas, o nome já está dizendo, são aquelas que ficam embaixo da terra. É o que elas vão apresentar o que nós chamamos de geotropismo. É um crescimento em direção ao solo. Professor, e tem alguma raiz que não cresce em direção ao solo? Sim, tem aquelas raízes que crescem rentes ao solo, à superfície do solo, ou aquelas raízes que crescem em direção à luz. Aí elas vão ter um geotropismo negativo. Ok? Então vamos lá. Tipos de raízes subterrâneas. Nós vamos ter raiz tuberosa, que é uma raiz responsável por armazenar nutrientes. Ela guarda nutrientes para o vegetal. Exemplo, cenoura, beterraba, batata, rabanete, todos eles vão guardar principalmente amido, tá? Nós temos as raízes respiratórias ou pneumatófos, que são aquelas raízes que vão ter um geotropismo negativo. Elas vão crescer em direção oposta ao solo, elas vão crescer para cima. Elas geralmente têm a função de respirar, porque geralmente essas raízes elas captam o oxigênio atmosférico, certo? E também para se livrar da quantidade excessiva de sal, onde essas raízes são comuns em mangues, onde há uma região que tem uma grande quantidade de sais, numa alta salinidade. Então, para que a planta não morra por excesso de sal, uma das saídas é a sua raiz respiratória. Desculpa, gente. Dando continuidade, nós temos aqui as raízes sugadoras. O próprio nome já está dizendo, ela vai ser uma raiz que vai entrar na estrutura vegetal de outra planta para roubar nutrientes e água, certo? Geralmente ela vai atrás do floema, que é a seiva rica em açúcar, rica em carboidratos, tá? Geralmente ela vai atuar como um agente parasita. Nós temos as raízes tabulares, que são achatadas verticalmente e elas têm como função suporte, tá? Elas impedem que árvores de grande porte tombem com o próprio peso. É como se fosse um tripé, um cavaletezinho para que a árvore não caia, não tombe. Nós temos as raízes de suporte ou raízes de escora, que são aquelas raízes também arqueadas, mais para fora do solo. Também nós vamos encontrar no mangue, mas também nós temos esse tipo de raiz de suporte em milho, certo? No milho, samambaia, cana de açúcar, que é como se fosse um emaranhado de raízes e normalmente dá para ver na superfície do solo, naquela área da transição do colo. Nós temos raízes aéreas, que são... Desculpa, gente. São raízes que são comuns em plantas epífitas. Plantas epífitas, como eu expliquei para vocês, são aquelas plantas que ficam associadas a outras plantas. Como assim associadas, professor? São aquelas plantas que ficam sobre outras. Elas fazem um processo ecológico que nós chamamos de inquilinismo. É uma planta que mora em outra planta.
Ah, então ela é parasita. Não, ela tem uma relação de inquilinismo. Ela não vai se beneficiar no prejuízo da outra. Simplesmente ela mora. Ela tá ali, não faz mal a outra planta e segue sua vida. Sendo que ela não rouba nada, ela faz as suas necessidades, tipo cata solo, água, essas coisas assim, mas sem roubar da outra planta. Geralmente a gente encontra esse tipo de raiz aérea em bromélias, em orquídeas, sumarés, tá? Caule é outra estrutura de sobrevivência. Geralmente ela está atribuída a suporte vegetal. Então, ela suporta o corpo do vegetal, ela sustenta galhos, folhas, flores, frutos, sementes, certo? Ela geralmente ela vai ter ramificações, tá? E também elas também podem ter uma função de proteção, sustentação, reserva e entre outros. E ela também está diretamente relacionada a crescimento do vegetal, tanto verticalmente como horizontalmente. No caso do caule, ao contrário da raiz, o caule ele vai ter o que nós chamamos de fototropismo. Ele vai ter um crescimento em direção à luz. Então nós temos geotropismo negativo, geotropismo positivo, fototropismo negativo, fototropismo positivo. O que é um geotropismo positivo? É uma estrutura vegetal que cresce em direção ao solo. Um geotropismo negativo, é um crescimento de uma estrutura vegetal que não é em direção ao solo. Fototropismo é um crescimento de uma parte vegetal em direção à luz. Fototropismo negativo é um crescimento vegetal de um vegetal que vai contra a luz. Então, eu posso dizer, por exemplo, professor, a raiz, ela vai ser o quê? Ela vai ter por exemplo, a cenoura. A cenoura ela tem um geotropismo positivo e um fototropismo negativo. Um tronco de uma árvore, ela vai ter geotropismo negativo e fototropismo positivo. Certo? Nós temos vários tipos de caules. Os caules aéreos, que são os mais comuns, eles podem ser na estrutura de tronco, que geralmente é um caule bem desenvolvido, ereto, lenhoso, pode ter ramificações. Professor, o que é um tronco lenhoso? Geralmente ele é constituído de madeira. Nem todo tronco, nem todo caule ele tem madeira, ok? Ele é ramificado, então ele pode ou não ter galhos, crescimento horizontal. Nós temos caules do tipo haste, que já é um caule mais flexível. Normalmente eles são verdosos, eles vão ter uma coloração esverdeada. Então é um caule que realiza fotossíntese. Ele não é lenhoso, então ele não tem constituição de madeira. Um caule do tipo haste, ele geralmente ele é comum em hortaliças, ervas, tá? Capim. Nós temos o caule do tipo estipe. O caule do tipo estipe é um caule cilíndrico, ele não tem ramificações, então ele é um caule reto e na sua extremidade ele já dá nas folhas, ele não tem galhos. Geralmente um caule do tipo estipe é um caule comum em palmeiras, tá? Como é o caso do babaçu, do palmito, do açaí, da pupunha, do buriti e entre outros. Ah, professor, só palmeira tem caule de estipe? Na maioria das vezes sim. O único caso de que não é uma palmeira, parece uma palmeira, mas não é, é o caso do coqueiro. O coqueiro tem um caule do tipo estipe, mas ele não é uma palmeira. Tá? Agora nós temos o caule do tipo colmo. O caule do tipo colmo é um caule onde seu caule ele é reto, sem ramificações, onde ele tem interdivisões, que nós chamamos de
nós. Então essa estruturinha aqui, verdinha do bambu ou da cana de açúcar, é o que nós chamamos de entrenó. E essa estruturinha aqui, que é mais amarradinha, essa secção aqui, é o que nós chamamos de nó. Então o colmo, ele também tem duas subdivisões. Ele pode ser um colmo oco ou um colmo cheio. Um colmo oco é quando o seu entrenó ele é vazio, ele é cheio de ar. É o caso do bambu. No caso do colmo cheio, ele vai ter uma estrutura fibrosa, uma estrutura recheada, vamos dizer assim, que é o caso da cana, que vai ter o sumo da cana. Nós temos o estolho, tá? Que é um caule rasteiro, ele vai ter o que nós chamamos de fototropismo negativo, ele cresce rente ao solo, sendo que o estolho ele tem um caule que ele pode ter o que nós chamamos de emissão de raízes. Então, pontos do estolho, pontos desse caule que tocarem o chão, provavelmente formarão raízes e vão originar um, entre aspas, novo vegetal. Por exemplo, uma plantação de morango. Você acha que cada pezinho daquele é um morangueiro diferente? Não. É um morangueiro só. Ele só vai ter vários clones. Ok? Agora vamos para os caules subterrâneos, aqueles que ficam abaixo da terra, ou que tem o fototropismo negativo. Nós temos aqui o rizoma, que é um caule rente ao solo e ou subterrâneo, e ele geralmente ele vai ser formador de uma estrutura bem curiosa, que é o caso da bananeira. Aquela estruturinha aqui da bananeira, todo mundo acha que é o caule. Sinto muito, mas não é. Essa estrutura aqui é uma folha. São várias folhas enroladas. O caule da bananeira é esse aqui, que fica embaixo da terra. Normalmente é uma curiosidade. Quem conhece, deixa aí nos comentários. É bem comum. Sempre quando tem uma bananeira dando cacho de banana, logo do lado tem outra bananeira bem novinha nascendo. Por quê? Quando uma bananeira dá o cacho, geralmente o pessoal corta. Porque aquela bananeira que deu o cacho não vai dar de novo. Geralmente eles deixam para que tá nascendo logo do lado. E esse ciclo fica. Cortou essa aqui começa a nascer para dar um cacho. Deu o cacho, corta essa aqui, já tem outra nascendo e assim vai. Outro exemplo de rizoma, nós temos a samambaia. Ela vai ter um caule rente ao solo, que é por onde vai nascer as folhas, que na verdade não são folhas, são brotos. Cada folhinha de samambaia é uma samambaia clonada, ok? Cada folhinha daquela é um indivíduo, que ela é composta por folíolos. Eu falei para vocês, tá aqui no card, certo? Falando sobre Pteridófitas. Nós temos agora um caule de reserva, um caule que tem a função de guardar nutrientes. Se no caso a raiz que guarda nutrientes é uma raiz tuberosa, que é o caso da cenoura, do rabanete, da macaxeira. O caso de um caule que guarda reserva de alimento é o que nós chamamos de tubérculo. Então sinto muito para aqueles que achavam que a batatinha inglesa era raiz, o inhame, o cará é uma raiz. Sinto lhe dizer, é um caule, tá? Professor, então como é que o senhor pode provar? Mas batata doce é uma raiz. Sim, batata doce é uma raiz. Batatinha inglesa, a amarelinha, é caule. Por quê? Como é que eu posso provar? Simplesmente
Observe a gaveta de verduras da sua geladeira. Quando sua mãe deixar umas batatas ali por um tempinho, geralmente batata doce não germina, porque ela é raiz. Já o caule da batatinha, aquelas que ficam guardadas por muito tempo no fundo da geladeira, cada olhinho desse, cada pontinho desse pode gerar uma hastezinha que vai dar origem a folhas, tá? E futuramente, se ela for plantada, vai ter estrutura formando raiz. A batata doce não faz isso porque ela já é a raiz. Outro tipo de caule bem diferente é o bulbo. O bulbo é uma estrutura chata, horizontalmente prensada, onde dela partem as raízes e suas folhas elas são contidas em camadas. Então essa estruturinha aqui que a gente geralmente come da cebola são folhas. O seu caule é aquela base que você vai cortando a cebola, aí chega nessa partezinha aqui, ela fica meio diferente. Ali é o caule, ele tem formato alongado, tá? E ele é coberto, intercalado por várias folhas. Existem dois tipos de bulbo. Nós temos um bulbo simples e um bulbo composto. O bulbo simples é aquele que origina uma única estrutura, que é o caso da cebola. No caso do bulbo composto, a estrutura do bulbo vai originar várias secções de bulbos menores, que é o caso da cabeça do alho. A cabecinha do alho. Então a cabeça do alho você vai ter o bulbo composto, vai gerando bulbinhos, que são os dentes do alho. Folha. Se a raiz é responsável pela fixação e absorção de nutrientes do solo, o caule é suporte, é sustentação, a folha tem como função análoga nariz, ela vai ser responsável pela respiração, não só o nariz, mas no caso o sistema respiratório em si. Então ela vai realizar transpiração, gutação, fotossíntese, respiração, tá? Então a planta só não faz fotossíntese. Normalmente a planta ela faz fotossíntese na presença de luz, mas em um momento ela tem que respirar, ela tem que gastar os nutrientes produzidos durante a fase da fotossíntese. Normalmente plantas elas podem ser perenes ou caducas. O que é uma planta perene? É uma planta que tem todas as folhas durante o ano inteiro. Por exemplo, a maioria das árvores brasileiras, elas são perenes. Elas mantêm as suas folhas o ano inteiro. No caso das folhas de uma planta caduca, elas são plantas que vão perder suas folhas em uma determinada época do ano. Por exemplo, as famosas folhas de bordo, que é a árvore símbolo do Canadá, que está até na bandeira canadense. O bordo, ou também chamado de maple syrup, a planta de maple, durante o outono ela fica avermelhada, alaranjada e cai. A planta fica pelada no inverno. Isso é um mecanismo dela entrar em hibernação no período mais frio do ano. Quando chega a primavera, ela se renova. Ok? Normalmente a folha ela vai ser constituída por uma série de estruturas. A folha em si nós chamamos de limbo. O limbo ele vai ser permeado pelas essas estruturas que nós chamamos de nervuras. É por onde a seiva elaborada sintetizada durante a fotossíntese passa e é conduzida. Essa estruturinha aqui que une a folha ao caule nós chamamos de pecíolo. Geralmente a área onde a folha é conectada ao caule ou ao galho nós chamamos de bainha. Algumas espécies de bainha, de folha, perdão, vão ter uma estrutura, parece uma folhinha menorzinha, que protege a área da bainha, que nós chamamos de estípula.
tá? Então, o limbo aqui, que é a folha em si. Essa estrutura aqui alongada é o pecíolo, é o que conecta a folha ao caule. Aqui nós temos a bainha, que é a zona de secção, é a zona onde conectamos a folha ao galho ou ao caule. E essas estruturinhas aqui são as estípulas, certo? É onde geralmente elas vão proteger a área da bainha. Normalmente as folhas são classificadas até mesmo quanto ao tipo de nervura, ou até mesmo pelo seu formato. Quando nós temos um formato que lembra uma pena, ela tem um formato característico de folha, nós chamamos de peciolada, certo? Ela vai ter um formato de pecíolo, de pena. Nós temos a estrutura séssil, então é uma folha que abraça o caule, ela não tem a presença de estípula, tá? Nessas folhinhas aqui são muito comuns de canteiro. E nós temos as invaginantes, aquelas que entram dentro do caule. É muito comum, por exemplo, em capim ou em milho, uma folha invaginante. Quanto à nervura, nós temos a peninérvia, formato de pena, ou a paralelinérvia, que as nervuras elas são paralelas, elas não se tocam e elas vão em sentido paralelo. Folhas também podem ter outras especificações além da respiração e fotossíntese. Elas podem ser, por exemplo, uma estrutura de ancoragem para segurar a planta, que é o caso da gavinha, do pé de maracujá e de outras trepadeiras. Ela pode também funcionar como um sistema de defesa. Quando ela é codificada, uma folha ela se modifica e vira um espinho, uma notinha. Geralmente um espinho é diferente de um acúlio. Professor, o que é acúlio? Acúlio é aquele espinho que destaca. Você não tem dificuldade para tirar. Por exemplo, o espinho da roseira, da rosa, não é um espinho, ele é um acúlio. Ele solta, ele é facilmente destacável. Já o mandacaru, por exemplo, que é uma espécie de cacto, ele não tem acúlio, ele tem espinho. Para você tirar, você tira com dificuldade. Você literalmente tem que quebrar a estrutura do caule. E a função dele serve para o que? Proteção. Nós temos as brácteas, que são folhas modificadas, onde elas vão ter a função de atrair agentes polinizadores. Elas vão ser mais viçosas, bonitas, vistosas. Elas vão chamar a atenção dos agentes polinizadores. Enquanto as flores mesmo não tem tanto atrativo. Por exemplo, a gente vai ter aqui o que a gente chama de bico de papagaio, ou o pessoal também chama copo de leite quando essa versão é branquinha. Essa estruturinha aqui em amarelo são as flores. Na verdade, aqui é um conjunto de pequenas florzinhas que nós chamamos de inflorescência. E essa estrutura aqui grandona não é uma pétala, é uma folha modificada, que nós chamamos de bráctea, tá? Essa aqui é o que a gente chama de antúrio. Nós temos as catáfilos. Os catáfilos são aquelas folhas que intercalam-se em camadas, protegendo o caule. No caso, o que a gente está chamando daqui, essa estruturinha aqui é o bulbo, e essas camadas são o catáfilo, são as folhas protetoras. Elas também podem ser áreas de captura de alimento. Geralmente plantas que têm presente em solo vulcânico ou solos pobres em nutrientes não vão conseguir tirar todos os nutrientes do solo, então elas têm que procurar outras formas. Então elas se especializaram em capturar insetos, tá? Aqui são dois videozinhos que o pessoal do GC eu coloco no anexado. O pessoal
mais para frente do vídeo eu vou colocar os links para esses vídeos no YouTube, tá? E nós temos os cotilédones, que são folhas embrionárias que têm a função de desenvolver o embrião, no caso o embrião vegetal, ok? Gente, ficamos por aqui, tá? Próxima aula a gente continua agora com a parte dos órgãos de reprodução, flor, fruta, flores, certo? Novamente, as atividades para os meus alunos vai estar no Google Class, e para vocês do YouTube, novamente peço o joinha, compartilha para que esse vídeo possa chegar para quem está precisando de uma aulinha extra aí de biologia, e vamos apoiar aí o canal. Tchau, tchau, gente.